Olá, meus amores, como é que vocês estão? Me contem. Vamos começar a nossa parte de direito processual assim, valendo. Vamos lá, né? Hoje, nossa aulinha é sobre apelação. Vamos estudar aí o recurso de apelação, né? E o no que consiste a peça. A apelação é um recurso cabível contra sentença, que é a nossa decisão aí de primeiro grau. Considerada o ato do juiz que põe fim, né, no processo exatamente aqui, ó, do primeiro grau, com ou sem julgamento do mérito, ok? Conforme dispõe aí o artigo 1009 do CPC. Artigo 1009, da sentença cabe a apelação. Então, qual é o cabimento? A apelação, ela será cabível quando? Diante de uma sentença terminativa que não resolve o mérito da demanda, cujas hipóteses estão previstas aí no 485 do CPC. Por exemplo, o juiz não resolverá o mérito quando? Quando indeferir a petição inicial. A petição inicial chegou, foi indeferida pelo juiz e ele já acabou aqui, deu, né, proferir uma sentença sem resolver o mérito, ele nem analisou o mérito. Por quê? Porque ele já indeferiu ali a petição inicial, ela não foi nem aceita, nem analisada em relação ao mérito, ok? Essa sentença, ela é uma sentença terminativa. Eu posso apelar? Pode, ok? E contra a sentença definitiva. Quando é que ela é definitiva? Quando resolve o mérito, quando o mérito ele foi analisado de fato, ok? Cujas hipóteses estão aqui no 487 do CPC. Exemplo: haverá resolução de mérito quando o juiz acolher ou rejeitar o pedido formulado na inicial. Pode ser uma sentença de procedência ou de improcedência, mas ele analisou o pedido, ele analisou o mérito da petição inicial, ok? Quais são aí as preliminares, né, de apelação? A apelação também será cabível contra decisões interlocutórias não impugnáveis pelo agravo de instrumento. Isso é importante. Só cabe apelação de sentença? É a regra, tá? Mas tem algumas decisões interlocutórias, quando não couber o agravo, que é o recurso via de regra, né, correto para recorrer das decisões interlocutórias, que cabem apelação. Quais são os casos? 1009, parágrafo 1º, bora lá. As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final ou nas contrarrazões, ok? Quando tiver ali uma decisão que não comportar agravo de instrumento, lá no meu momento de apelação eu posso, né, utilizar uma preliminar na apelação. Ou seja, em regra, qual é o recurso que eu uso para decisões interlocutórias? A gente já falou na aula passada, né, de forma ainda preliminar, né, de forma inicial, que é o agravo de instrumento, tá? Em regra, beleza? Conforme aqui o 1015. Entretanto, as decisões que não são agraváveis, por exemplo, porque não tem cabimento, né? Tem ausência de cabimento ali, para aquele caso específico não pode usar o agravo de instrumento, elas poderão ser alegadas pela parte numa preliminar de apelação ou até mesmo em contrarrazões. Se a parte se valer das contrarrazões de apelação para impugnar a decisão interlocutória, não recorrível por agravo de instrumento, o recorrente será intimado para, em 15 dias, manifestar-se a respeito desse questionamento, ok? Beleza? Então, vamos lá. Quem é o juízo competente aqui para julgar o recurso de apelação? O juízo competente para julgar o recurso ad quem será o tribunal ao qual o juízo de primeira instância está vinculado. Então, se eu tenho aqui
o juiz de primeiro grau, né, o juízo de primeiro grau, que proferiu uma sentença, quem vai julgar a minha apelação, eu vou apelar dessa sentença, certo? Tem essa sentença aqui que foi proferida pelo juiz de primeiro grau, eu venho e apresento uma apelação. Quem é que vai analisar? O juízo do segundo grau. Ok? No caso, os desembargadores, ok? Se a ação foi julgada em primeira instância numa vara federal, quem vai julgar na segunda instância é o Tribunal Regional Federal. É a segunda instância aí das varas federais, beleza? Se foi julgada numa vara estadual, aqui na Justiça Comum, quem é o segundo grau da Justiça Comum é o TJ do Estado, ok? Os desembargadores aí do Estado, do TJ. Quais são os pressupostos de admissibilidade do recurso de apelação? Aula passada nós falamos sobre o que é, né? Pressuposto de admissibilidade. No caso da apelação, os pressupostos de admissibilidade são os requisitos aí que o recurso deve cumprir para poder ser analisado, tá? São eles a tempestividade, o prazo da apelação é prazo de 15 dias, aí nos termos do 1003, parágrafo 5º, vamos ler. O prazo para interposição do recurso conta-se da data em que os advogados, sociedade de advogados, advocacia pública, defensoria, Ministério Público, são intimados da decisão. Então, foi intimado, tomou conhecimento do teor daquela sentença, não concordou com ela, não concordou com aquela análise, né, que o juiz fez naquela decisão da sentença no primeiro grau, 15 dias desde quando você tomou conhecimento para apresentar aí o recurso de apelação, tá? Excetuados embargos de declaração, que são prazos de 5 dias, o prazo para interpor os recursos, via de regra, ele é de 15 dias. Preparo, tenho que ter preparo no recurso da apelação? Sim, porque não é um recurso gratuito não, tá? Então, o recorrente deverá comprovar o recolhimento do preparo, das custas recursais, tá? Inclusive, o porte de remessa e retorno, quando esses recursos vão aí para instâncias superiores, né? Sob pena aí de deserção, que é justamente quando não há o recolhimento do preparo, ok? Exceto se a parte for beneficiária da justiça gratuita. Falei para vocês isso na aula passada, tá? Se a parte tem benefício da justiça gratuita que já foi deferido no processo, ela não vai pagar nenhuma das custas, nem custos de preparo, nem custas iniciais, nem custas finais, ok? Ela não vai pagar, porque ela é beneficiária da justiça gratuita. Artigo 1007 do CPC. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e retorno sob pena de deserção. Atenção, quanto aos pressupostos, é de extrema importância que o examinando, vocês, né, discorram sobre o cumprimento da tempestividade e do preparo, são assim os mais importantes, tá? Na peça processual, se estão diante ali de um recurso, falem sobre prazos, falem sobre tempestividade e sobre preparo, ok? Essa exigência já foi apresentada aí pelo exame de ordem, né? A correção da FGV, beleza? Petição de apelação. O que tem que ter aí na petição de apelação? Tá tudo ali no artigo 1010 do CPC. Vocês já assistiram a nossa aula de marcação do VAD? Olhem lá as nossas cores para marcar os artigos, né? Tem cores aí para o direito material, tem outra cor para o direito processual. Vocês marquem a parte de direito processual com a cor correta, tá? Vão lá, assistam essa aulinha primeiro e continuem marcando aqui o vadão de vocês. Devendo ser apresentado em 2 etapas aí o nosso recurso de apelação. A gente já viu que o recurso de apelação, ele tem petição de interposição, aquela folhinha de rosto, né?
E também tem as próprias razões. Então, eu vou interpor aqui no recurso de apelação, vou apresentar essas duas. Como? Faço primeiro a folha de rosto, que ela é dirigida para o juiz que proferiu a decisão, o juiz de base, né, do primeiro grau que proferiu a sentença, ok? O juiz que proferiu a decisão e o recorrente pedirá que seja remetido o processo para o tribunal, ou seja, para o segundo grau. Tá? Já as razões do recurso é a peça que vai para o tribunal. É o recurso em si, tá? É o recurso em si que vem logo após aí a peça de interposição. E ele vai ser endereçado para quem? Para o tribunal, que é quem vai analisar o meu recurso de apelação, porque eu estou na instância superior. E o que tem, gente, aqui na nossa petição de apelação? A apelação ela vai ser interposta com petição dirigida ao primeiro grau, que é a nossa folha de rosto, né, a nossa petição de interposição, e que a própria apelação ela tem algumas coisas. O que ela tem? Eu tenho a qualificação das partes, né, os nomes da parte apelante e a parte apelada, né? Tenho exposição de fato e de direito, tenho as próprias razões do pedido de reforma da sentença ou a decretação de nulidade e o pedido de uma nova decisão, tá? O juízo ACO, sem fazer qualquer juízo de admissibilidade, quem vai analisar os requisitos de admissibilidade não é o juiz ACO, tá? Determinará a intimação do apelado da outra parte, por quê? Porque quem apresenta a apelação é a apelante. Tá? Para apresentar contra-razões. A gente vai ter uma aula sobre isso, tá? No prazo de 15 dias, que é o mesmo prazo da apelação. Ou seja, vamos lá, tem a sentença, não gostei, opa, sentença. Teve a sentença aqui do primeiro grau, tá? Senti que essa sentença, ela prejudicou o direito do meu cliente, não estou satisfeito. Vou fazer o quê? Apresentar uma apelação, certo? E essa apelação, né, ela vai ter aqui na primeira página a petição de interposição e depois as outras páginas, né, vai ser aí as razões do recurso. Vamos dizer aqui que são as outras 4 páginas aí, certo? Essa petição de interposição, ela vai para o juiz aqui do primeiro grau. Ó, juiz, estou avisando que estão interpondo a apelação, ok? Por favor, remeta o processo para o segundo grau. Quando vai para o segundo grau, os desembargadores, eles vão olhar o quê? As razões, ok? Porque essa daqui é dirigida para o primeiro, só para comunicar que está interpondo a apelação e pedindo para ele remeter para o segundo grau. Quando chega aqui, no juiz do primeiro grau que proferiu a sentença, ele diz, eita, se ela está interpondo a apelação, vou intimar a outra parte para que, no prazo de 15 dias, apresente as suas contra-razões à apelação aqui do apelante, ok? Então, esse aqui vai ser o apelante e esse aqui vai ser quem? Apelado. Show de bola? Show de bola. Então, no mesmo prazo, estamos falando do prazo, né? De apelação e de contra-razões. Além de apresentar as contra-razões, aqui no caso o apelado, né? Que apresenta as contra-razões ao recurso de apelação, o apelado poderá interpor a apelação também, de forma adesiva. Quer dizer que se uma parte apresentar a apelação, eu só posso apresentar contra-razões quando eu sou a outra parte? Não, você pode apelar também. Só que essa apelação ela vai ser de forma adesiva, que é o nosso recurso adesivo. A gente vai ter uma aula sobre ele, tá? Se tem 2 apelações, deixa eu apagar aqui. Se tem 2 apelações, ó, tem uma apelação aqui que foi apresentada pelo José. A apelação do José. E a outra parte do processo é a administração pública, tá? Porque
porque a gente está na aula de direito administrativo, né? A administração pública, ela vai ser intimada se ele apresentou a apelação, né, do segundo grau aí. Ele vai ser intimado para a administração pública apresentar o quê? Contra-razões. A apelação do José. Mas vamos imaginar que a administração, ela também quer apresentar um recurso de apelação. Aí o que vai acontecer? O José também vai ser intimado para apresentar contra-razões, tá? Ok? Beleza. Então, eu posso ter as partes, elas podem ser apelante e apelado ao mesmo tempo, tá? Mas a gente vai falar mais na frente sobre isso. Ou seja, ao existir sucumbência recíproca, porque o José apelou porque tem partes na sentença que ele não concorda, que ele se sentiu prejudicado. Mas a administração também pode apresentar a apelação porque ela também pode se sentir prejudicada. Então, não teve uma parte que ganhou 100% e a outra perdeu 100%. Houve uma sucumbência recíproca. Ambas podem ter perdido ali em parte o seu direito, tá? Quando for o caso, né, ambos os litigantes são partes vencedoras e vencidos na demanda. Caso uma das partes recorra com uma apelação, a outra parte também poderá interpor apelação, que será subordinada à principal. Oferecida a apelação adesiva, que no caso aqui seria essa apelação aqui da administração pública, o juiz intimará a parte contrária, que é o José, né, para oferecer contra-razões. Haverá, portanto, contra-razões ao recurso principal, que são essas aqui, porque essa aqui foi apresentada primeiro pelo José, a apelação do José. Temos contra-razões ao recurso principal e ao adesivo. Esse aqui não é o recurso adesivo de apelação? Então, vamos ter aqui contra-razões à apelação adesiva. Tranquilo? Ah, prof, tu desenhando fica fácil. Eu desenho se vocês quiserem, gente, é só pedir, tá bom? Tô aqui para facilitar a vida de vocês. Apresentadas as contra-razões, o juízo, né, o juiz determinará a remessa dos autos para o tribunal. Recebeu aqui as contra-razões da outra parte, o juízo de base vai remeter tudo junto ali para o tribunal, independente do juízo de admissibilidade. Quem vai fazer essa admissibilidade não é o juiz do primeiro grau, é o tribunal, é o segundo grau. Tá bom? Então, recebido o recurso de apelação, caberá ao relator, o desembargador relator que recebeu o recurso de apelação. Ele vai não conhecer o recurso que for inadmissível, ou seja, não preencheu os pressupostos, né, mínimos de admissibilidade do recurso. Nós já falamos sobre eles, né? Prejudicado, ele pode julgar também a apelação, o recurso como prejudicado, ou que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida, né? Existe a possibilidade aí de ter um recurso inadmitido, prejudicado ou que não impugnou os pontos que ele deveria ter recorrido. E ele pode julgar também monocraticamente o mérito da apelação, negando provimento ao recurso de apelação quando esse recurso de apelação contrariar uma súmula do STF, súmula do STJ ou até entendimento do próprio tribunal, ele pode, negar provimento ao recurso de apelação, ok? Entenda, uma coisa é conhecer do recurso. Quando eu falo conhecer do recurso, eu estou falando, tudo bem, eu conheço esse recurso, por quê? Porque atingiu os pressupostos de admissibilidade. Agora eu vou para o mérito. Eu vou dar provimento ou esse recurso vai ser negado provimento, vai ser desprovido. Conhecer é sobre requisitos de admissibilidade. Provimento é sobre o mérito. Então, aqui, vai ser negado o provimento de mérito quando ele violar ali súmula do STF, súmula do STJ ou entendimento do tribunal. Perfeito? Quando é que também vai negar provimento ao recurso de apelação? Quando ele contrariar acórdão do STF ou STJ em julgamento de recurso repetitivo. Ainda pode negar provimento aqui de mérito também ao recurso de apelação que contrariar entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou assunção de
competência. Beleza, pessoal? Show de bola? Beleza, pessoal? Vamos lá. E quando é que o relator ele pode julgar monocraticamente, ou seja, sozinho, ele não precisa ali de uma decisão colegiada, né, de uma turma de desembargadores? Quando é que ele pode julgar monocraticamente o mérito desse recurso de apelação, dando provimento ao recurso de apelação? Quando a decisão recorrida, ou seja, a sentença, né? Por quê? Porque a apelação, ela está, né, recorrendo de uma sentença lá do primeiro grau. Quando essa sentença, essa decisão recorrida, ela for contrária à súmula do STF, do STJ e do próprio tribunal, claro que ela está errada, essa sentença. Então, claro que o recurso de apelação, ele vai ser provido, ok? Quando essa sentença violar acórdão proferido pelo STJ ou STF nos recursos repetitivos, ou violar aí, contrariar entendimento firmado em incidente também de resoluções de demandas repetitivas ou assunção de competência. Aqui são os casos que a gente vai ter o provimento tranquilo e ainda monocraticamente, né, sozinho, do relator que vai julgar ali o recurso de apelação, ok? Para efeitos da nossa provinha, né, de exame de ordem, sempre que presente alguma das situações acima, né, contrariar súmula do STF, do STJ de recurso repetitivo, sendo a linha A, vocês vão marcar aí, tá? Do artigo 932, inciso 5 do CPC, de maior incidência no exame de ordem, o examinando, vocês devem formular na petição das razões recursais aqui da apelação o pedido do julgamento monocrático, ok? Quando tiver aqui um dos casos que o juiz pode julgar, o juiz não, o desembargador pode julgar monocraticamente, né? Que acontece até de forma mais rápida do que ser um julgamento colegiado da turma de desembargadores. Vocês podem pedir, devem fazer esse pedido, se for aqui uma dessas situações. Show de bola? Beleza, pessoal? Vamos falar aí do efeito suspensivo. Apelação tem efeito suspensivo? Pode ter, né? Ela tem sim, gente. Ela tem efeito suspensivo automático. Então, no momento que você interpõe o recurso de apelação, automaticamente os efeitos daquela sentença, eles vão estar ali suspensos, não vão começar a surtir efeitos. Por quê? Porque eu estou recorrendo, tá? Nos moldes aí do 1012 do CPC. Bora lá. A apelação terá efeito suspensivo, marca no vadão. Efeito suspensivo, apelação, além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatos após a sua publicação. A sentença que homologa a divisão ou demarcação de terras, condena a pagar alimentos, extingue sem resolução do mérito ou julga improcedente os embargos do executado, julga procedente o pedido de instituição de arbitragem, confirma, concede ou revoga tutela provisória ou decreta interdição, ok? Então, nesses casos aqui, a apelação vai ter efeito suspensivo automático, ok? 1012 ainda, parágrafo 4º. Nas hipóteses do parágrafo 1º, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator, se o apelante, né, quem apresenta a apelação, demonstrar a probabilidade do provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, ali com os efeitos daquela decisão, certo? Portanto, caso a apelação não seja recebida no efeito suspensivo, sugere-se que vocês, né, o examinando, abram aí um tópico específico para requerer esse efeito suspensivo do recurso de apelação, tá bom? Na forma exatamente aqui do nosso parágrafo 4º do CPC, artigo 1012, mediante comprovação dos requisitos previstos no artigo, tá bom? Tenham calma, a gente vai já chegar na prática e vocês vão ver que é mais fácil do que parece,
tá? Porque eu fico adivinhando os pensamentos de vocês. Vamos pro esqueleto da nossa peça? Bora lá. Tainã, como é que eu endereço, né, aí o meu recurso de apelação? Bora lá. Eu posso direcionar para a Justiça Federal ou Justiça Estadual. Mesma coisa, tá? Nas razões do recurso, esse endereçamento aqui é o da folha de interposição. Quem foi que proferiu a sentença? Foi o juiz da vara federal ou foi da vara estadual? Foi da vara estadual. Então, você faz o endereçamento para o juiz da vara estadual. Excelentíssimo senhor doutor juiz da vara tananã, tananã. Aí talvez você já tenha no enunciado qual é a vara, né? Porque já existe um processo rolando. E faz a interposição ali da folha de rosto, ok? Para o juiz de base. Já as razões do recurso de apelação, você não vai direcionar para o juiz de base. Se lembra, vocês vão remeter para o tribunal. Então, vocês vão escrever egrégio tribunal, 3 pontinhos. Se falar qual é o estado, aí vocês podem colocar egrégio tribunal do estado X, do estado ômega, do estado o que tiver no enunciado, tá bom? Se for justiça estadual, você vai fazer, né, menção ao Tribunal de Justiça do estado tal. Não sei qual é, coloco 3 pontinhos. Se for justiça federal, Tribunal Regional Federal da tal região, né? Você vai colocar o número aqui, porque a gente não sabe. Se tiver no enunciado, você coloca. Se não tiver, você coloca o tananã, tananã, tá? Os 3 pontinhos. Como é que eu faço a qualificação na folha de interposição? Mesma forma que como a gente treinou para expedições iniciais. Fulano dos Anzóis Pereira, se for, né, uma pessoa física, qualificação da pessoa física. Tainã, mas se for uma pessoa jurídica, faz a qualificação da pessoa jurídica. CNPJ, número tal, sede tal, todos 2 representados por advogado, tá? Só que aí você vai fazer um fechamento. Beleza, você só está comunicando, né, que está interpondo o recurso de apelação e pedindo a remessa do recurso para a instância superior. Pronto, uma folhinha só, lá no final, você coloca local, data, advogado, 3 pontinhos, OAB, 3 pontinhos. Calma, que a gente vai já ver na prática. Então, como é que fica? Nas razões do recurso, já existe um processo, lembra? Você vai colocar aqui, recorrente ou apelante, tanto faz. Aí coloca o nome da parte, vamos imaginar aqui que é o José. Recorrido, lá daquele caso que eu dei, né, o exemplo. Administração pública, vamos colocar aqui, Estado X, no exemplo. Isso aqui é de acordo com um enunciado, tá? Processo número tal, porque eu não sei. Se a questão citar o número do processo, vocês vão colocar. Ok? Aí, como é que eu faço o endereçamento para o tribunal, Tainã? Egrégio tribunal, colenda Câmara, excelentíssimo desembargador. Pronto. É assim que eu faço aí a qualificação nas minhas razões do recurso. Beleza? Começo a fazer os meus fatos da minha apelação. Mesma coisa de sempre, ok? Não pontua, mas eles têm que estar lá. Então, faz os fatos de forma resumida. Por que você está apelando daquela sentença, daquela decisão? Ela lhe prejudicou por quê? O que está errado naquela sentença? É aqui nos fatos que você vai explicar, tá bom? Fundamentos jurídicos, aí a gente vem aí para a parte importante do nosso recurso de apelação. Primeiro, lembra que nos recursos a gente tem que falar sobre o tópico da tempestividade. Eu tenho que dizer que o meu recurso de apelação está tempestivo porque eu apresentei ele no prazo de 15 dias, conforme aqui, ó, o 1003, parágrafo 5º do CPC. Preparo, também tenho que comprovar que eu recolhi as custas de preparo do meu recurso de apelação, beleza? Então, só não vai colocar esse tópico aqui do preparo quando o enunciado falar que já houve deferimento da justiça gratuita no processo, a parte é beneficiária da justiça gratuita, ou quando informar
a necessidade de pedir gratuidade. Aí você não precisa colocar esse tópico. Se colocar, prof, tem problema? Não, você coloca. Do preparo. A parte não recolheu custos de preparo em razão de ser beneficiária da justiça gratuita, mas você não vai inventar, você só vai colocar se tiver no enunciado, ok? Você só vai repetir, você não vai perder se colocar, ok? Você só perde se não colocar quando for exigido, tá bom? Então, segue anexo o comprovante de preparo, bem como a guia de recolhimento para interposição do recurso, satisfazendo o requisito do 1007 do CPC. Show de bola? Tenho que fazer tópico também, além da tempestividade, além do preparo, tenho que fazer um tópico aí do cabimento. É cabível o presente recurso de apelação com base no artigo 109 do CPC, por se tratar de impugnação da sentença proferida nos autos do processo em análise. E aí venho para o meu mérito, venho para as razões recursais, tá? Aqui a gente não vai chamar de mérito, a gente vai chamar de razões recursais. É como se fosse o mérito da petição inicial. Aqui deverá ser exposto o direito com base nas questões do direito material que vão ser trazidos aí no enunciado de vocês, tá bom? Mas também outras questões relativas a direito processual. Indicar os argumentos que a decisão vai ser reformada. A decisão, ela está conforme a Constituição, a legislação, ou ela observou aí a ampla defesa e contraditório. As normas formais do processo, elas foram observadas. É um momento que vocês, vão rebater ali a sentença porque ela está errada e ela merece ser reformada. Beleza? Vocês vão ter atenção aí também, tá? Facilitando a vida do corretor. E abra um tópico para cada parte do mérito, tá bom? Pedidos, vamos para os pedidos. Pedidos aí no meu recurso de apelação. O que eu tenho que pedir? São pedidos menores, né? Quais são? Que seja o presente recurso conhecido e provido. Lembra que eu falei? Conhecer do recurso significa que ele tem os requisitos de admissibilidade. Senão, ele não vai ser conhecido, ok? E provido tem a ver com mérito, tá? Determinando a reforma da decisão para que seja proferida nova decisão, condenando ao apelado, né, a outra parte. Aí você vai dizer qual é a condenação que você quer, de acordo com o caso concreto. A condenação do apelado ao pagamento de custos e honorários, a juntada da comprovação do preparo e a produção de todas as provas admitidas em direito. São pedidos bem menores, tá vendo? Ai, professor, eu acho muito difícil o recurso. Mas olha aqui como os pedidos são mais tranquilos, tá? É só questão de costume, é porque vocês estão acostumados aí com as petições iniciais. Já vocês estão no jeito aqui com os recursos. Vamos por fechamento, mesma coisa. Termos em que pede deferimento, local, data, advogado, 3 pontinhos, OAB, 3 pontinhos. Beleza, terminamos aqui o nosso esqueleto da apelação. E eu vou ficar esperando vocês no próximo bloco pra gente treinar e ver como é que cai a apelação na prática, tá? Espero vocês, próximo bloco, tá? Até já! Olá, meus queridos, vamos voltar, vamos continuar falando de apelação. Simbora, bora lá para nossa hora do treino, tá? Vamos pro exemplo. 39º exame de ordem, tá? Não tô inventando da minha cabeça, não. Fevereiro de 2022, o Ministério Público ajuizou ação por improbidade administrativa em face de Rômulo. Temos aqui uma parte. Temos já uma ação de improbidade e que foi interposta, né? Aí foi apresentada, ajuizada em face do Rômulo, agente público municipal, e da Sociedade Boazinha Limitada, na forma do artigo 10, inciso 8 da Lei 8.429, aí, de 92, que é a nossa lei de improbidade administrativa, tá? Em decorrência de quê? O que eles fizeram? Fraude em procedimento licitatório. O processo transcorreu sem vícios perante o juízo da primeira vara da Fazenda Pública da
comarca da capital do estado Alfa. Eu já tenho aqui o juízo que tramitou aí a ação de improbidade administrativa. Sendo certo que o juiz entendeu pela caracterização do ato de improbidade doloso imputado aos demandados aí pelo parquê. Parquê é o Ministério Público, tá? Em razão disso, o magistrado condenou ambos os réus, tanto a empresa Boazinha Limitada como o Rômulo, e determinou que a Sociedade Empresária Boazinha Limitada promovesse o ressarcimento ao erário, bem como aplicou a penalidade de multa correspondente a 10 vezes o valor do dano e proibiu de contratar com a administração pública direta e indireta ou de receber benefícios fiscais por tempo indeterminado. Aplicou aí a sanção, né, na ação. Os embargos de declaração opostos à sentença, olha aí, as partes aí apresentaram, né, da sentença, a gente já sabe que foram opostos o quê? Embargos de declaração, os EDs, né? Foram opostos a sentença e foram rejeitados por decisão publicada na última sexta-feira. Em decorrência de tais fatos, os representantes da Sociedade Empresária Boazinha, olha aí, procuram a sua assessoria jurídica. Então, vamos representar aqui no caso concreto a empresa, né? Para adotar as providências necessárias para impugnar as penalidades determinadas pelo juízo de primeiro grau, informando ainda o seguinte: antes da prolação da sentença, pelos mesmos fatos da ação em comento, a Sociedade Empresária Boazinha Limitada formalizou e cumpriu acordo de leniência. Vocês lembram lá das nossas aulas de direito material? A empresa ela fez um acordo de leniência com as autoridades competentes, ou seja, antes da sentença, ela foi lá e disse, não, eu quero fazer um acordo. E fez o acordo com as autoridades competentes, com fulcro na nossa lei aí, anticorrupção, né? Que estabeleceu o ressarcimento, o acordo estabeleceu o ressarcimento ao erário, resultou na isenção das penalidades previstas na lei e reduziu a multa em 2/3. O aludido acordo ele foi comunicado ao juízo no bojo da ação de improbidade, que intimou as partes interessadas e o Ministério Público, sendo certo que todos se reportaram às suas falas. A sociedade sobrevive dos contratos formalizados com a administração pública, de modo que as penas impostas importariam em efeitos econômicos e sociais gravíssimos. Diante da circunstância narrada, redige a peça cabível, mediante a apresentação de todos os fundamentos jurídicos pertinentes, à luz do que foi informado pela sociedade. Gente, vejam só, já sabemos aqui que teve uma sentença que condenou a empresa, né, em várias penas aqui graves, ó, ressarcimento ao erário, aplicou penalidade de multa correspondente a 10 vezes o valor do dano, proibição de contratar com a administração. E é uma empresa que vive de contrato com a administração, vive de licitação, né? Então, se ela não puder mais participar de licitação, fizer contrato com a administração, ela vai quebrar, vai fechar as portas, né? E informa ainda que a empresa ela tinha feito um acordo de leniência e que esse acordo ele foi comunicado em juízo. Como é que ela recebeu essa penalidade tão grave se houve um acordo? O acordo que reduziu a multa em 2/3, o acordo que estabeleceu o ressarcimento ao erário e ainda foi as duas coisas. Pronto, estabeleceu o ressarcimento ao erário, a isenção das penalidades previstas na lei e reduziu a multa em 2/3. Então, isso era para ter sido levado em consideração, mas não foi. Por quê? Porque o juiz condenou lá na sentença e de forma bem mais grave. Não levou em consideração o acordo de leniência. Ok, show de bola. Já sabemos aí que foram opostos embargos de declaração, que foram rejeitados. E agora, o que eu faço? Da sentença cabe o quê? Cabe apelação, né, meus amores? Recurso de apelação. Aqui é o nosso rascunho.
tá? A gente não vai começar a escrever agora, a gente vai fazer aqui a nossa análise, né? O rascunho. É o que vocês vão fazer antes mesmo de começar a escrever a peça. Já sei que é uma apelação, perfeito. Vou endereçar para onde? A gente já sabe que o processo tramitou aonde? Juízo da primeira vara da Fazenda Pública da comarca da capital do estado Alfa. Beleza. Então, vara da Fazenda Pública, né? A primeira vara da Fazenda Pública da... Aonde, meu Deus? Eu já esqueci. Comarca da capital do estado Alfa. Então, vamos botar aqui. Comarca da capital do estado Alfa. Show? Show. Quem são as partes? Vocês estão representando a empresa, não é mesmo? Então, quem vai apresentar a apelação é a Sociedade Empresária Boazinha Limitada. E quem é que é, aí no caso, o apelado, né? O recorrido, o Ministério Público. Por quê? Porque quem apresentou a ação de improbidade foi o Ministério Público. Então, o Ministério Público é a outra parte na ação, ok? Quais são as palavras-chave que vocês vão procurar aí no índice remissivo? Apelação, para vocês saberem o fundamento, o cabimento, né? Recurso, que vai aparecer também a apelação, e improbidade administrativa, porque, né, todo enunciado traz aqui uma situação de improbidade. Vamos começar a escrever a peça? Bora lá. Faço primeiro o quê? A minha petição, né, de interposição. Primeiro, a folha de rosto vai para quem? Para o juízo de primeiro grau, que proferiu a sentença. Ao juízo da primeira vara da Fazenda Pública da comarca da capital do estado Alfa. Perfeito o endereçamento da folha de rosto. Processo número tal, não já existe uma ação, não já teve até a sentença, por isso que eu estou apelando. Então, processo número tal. Quem é que está entrando com a apelação? É a empresa. Então, Sociedade Empresária Boazinha Limitada, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ número tananã, tananã, não sei qual é, endereço eletrônico tal, estabelecido no endereço tal, número tal, bairro tal, CEP tal, ok? Vocês colocam aí os 3 pontinhos, 3 pontinhos, 3 pontinhos. Capital do estado Alfa. Vem respeitosamente perante Vossa Excelência, por intermédio do seu advogado, vocês. Ao final, assinado, procuração anexa, com escritório profissional para recebimento de intimações no endereço tal, ok? Rua, número, bairro, cidade, pode colocar, devem colocar, não tem problema, tá? Com fulcro no artigo 1009 do CPC, interpor. Por que interpor? Porque exceto embargos de declaração que vocês vão opor embargos de declaração, todos os outros recursos é interpor recurso, tá? Interpor o quê? Recurso de apelação, ó. Em face de quê? Que eu vou apresentar aqui a minha apelação. Em face da sentença proferida nos autos do processo 3 pontinhos, em que litiga com o Ministério Público, pessoa jurídica de direito público, CNPJ número tal, representada pelo seu representante legal número tal, requerendo a sua remessa, né? Vai para onde a minha apelação? Eu não tenho aqui a competência da vara da Fazenda Pública estadual, né? Então, eu vou remeter para o TJ, no segundo grau. Então, pedindo aí a remessa ao Tribunal de Justiça do Estado Alfa, competente para o julgamento pelas razões de fato e direito exposta, nestes termos, pede deferimento local, data, advogado, poderia colocar aqui também 3 pontinhos, OAB, número 3 pontinhos. Terminei a minha folhinha de interposição, minha primeira página. Agora vamos para as razões recursais. Como é que eu faço aí o endereçamento? Ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado Alfa, processo número 3 pontinhos,
Quem é o apelante? Sociedade Empresária Boazinha Limitada. Quem é o apelado? Quem é a parte contrária? Ministério Público. Egrégio Tribunal, Colenda Câmara, Excelentíssimo Desembargador. Pronto. Vamos aí para o nosso tópico do cabimento nas nossas razões recursais aí da apelação. Conforme o artigo 1009 do CPC, o recurso de apelação é cabível, né? É adequado para buscar a reforma de sentença. Diante disso, considerando que o juiz ACOL, juiz de base, juiz do primeiro grau, proferiu sentença julgando procedente a ação de improbidade administrativa apresentada perante a sua jurisdição, compreende-se possível a interposição do presente recurso a fim de reformar a decisão. Que decisão? A sentença que foi prejudicial aí para a sociedade empresária, né? Que vocês estão representando. Então, bora lá. Tópico 2. Da tempestividade, eu tenho que demonstrar que a minha apelação ela foi interposta no prazo correto. Qual é o prazo de apelação? 15 dias. Ademais, o presente recurso é tempestivo, tendo em vista que atende, portanto, ao prazo de 15 dias para interposição, conforme aí o artigo 1003, parágrafo 5º do CPC. Nosso tópico 3, aí, do preparo. Vamos lá. Eu tenho que comprovar que, além de cabível, além de tempestivo, o meu recurso teve preparo. Por fim, a apelante anexou o comprovante de preparo, bem como a guia de recolhimento para interposição de recurso, satisfazendo o requisito do 1007 do CPC. Tainã, por que tu pediu preparo? Por que tu disse que pagou as custas do recurso? Vocês estão advogando para quem? Para uma empresa? Dificilmente a empresa vai ter benefício da justiça gratuita. Então, a gente vai dizer que recolheu o preparo. Até porque, se não recolher, o recurso vai sofrer aí deserção, ok? Então, bora lá. Os fatos aí do nosso recurso de apelação. Tópico 4, dos fatos. Em fevereiro de 22, o MP ajuizou ação de improbidade administrativa contra o Rômulo, agente público, e contra a empresa Boazinha Limitada por fraude em licitação. O juiz da primeira vara da Fazenda Pública condenou ambos, impondo à empresa ressarcimento ao erário, multa de 10 vezes o valor do dano e proibição de contratar com a administração. Os embargos de declaração foram rejeitados. Antes da sentença, Boazinha havia firmado acordo de leniência, o que resultou em isenção das penalidades da lei anticorrupção e redução da multa. A empresa busca agora contestar as penalidades, temendo sérios danos econômicos e sociais, se permanecer aí a condenação da sentença, né, que não levou em consideração o acordo de leniência. Vamos para o mérito? Vamos lá. Mérito da nossa apelação. A sentença merece ser reformada. Por quê? Diante da impossibilidade de aplicar as sanções da lei de improbidade à pessoa jurídica. Vocês se atentaram a isso, lembraram das nossas aulas de direito material. A penalidade para a empresa vai ser de acordo com a lei anticorrupção. Quem é que sofre a penalidade na ação de improbidade? É o agente público, ok? Então, também sancionada com fulcro na lei anticorrupção, na forma do artigo 3º, parágrafo 2º da lei da improbidade administrativa, ok? Também é inconstitucional a aplicação de sanção de proibição de contratar com a administração pública direta e indireta ou de receber benefícios fiscais por tempo indeterminado, diante da vedação às penalidades de caráter perpétuo. Sempre eu tenho que estabelecer um prazo para essa penalidade, o impedimento de contratar com a administração, tá? Consoante aí artigo 5º da Constituição. Havendo também a ilegalidade de tal sanção por prazo indeterminado, por
extrapolar os limites estabelecidos aí na própria lei de improbidade, porque nós temos prazo para a impossibilidade de contratar com a administração. Vocês lembrem lá, revisem nossa aula de improbidade. Na lei, né, tem aí os prazos limite para cada penalidade, tá bom? Ainda é completamente descabido novo ressarcimento ao erário, em razão de já ter sido objeto de cumprimento no acordo de leniência, nos termos do artigo 12, inciso ou parágrafo 6º da Lei de Improbidade. Por eventualidade, caso não sejam afastadas as penalidades impugnadas, né, na sentença, é imperiosa a sua redução, na medida em que devem ser consideradas outras sanções já aplicadas pelos mesmos fatos, na forma do artigo 17c da Lei de Improbidade ou artigo 22, parágrafo 2º da LINDB. Marquem no vade-mecum de vocês, deem uma olhada, porque isso tudo ajuda vocês a terem ali arcabouço, né, para fazer uma justificativa aqui no mérito das petições de vocês, tá? Tem que aprender a manusear o vadão. Devendo ser considerados os efeitos sociais e econômicos das penalidades, para fins de manutenção e preservação da sociedade empresária, com base no artigo 12, parágrafo 3º da Lei de Improbidade Administrativa. Chegamos aí aos pedidos. O que vocês querem? O conhecimento e o provimento. Conhecimento porque tem os requisitos de admissibilidade do recurso de apelação e o provimento do mérito, né, do recurso, a fim de que seja a recorrente absolvida. Quem aqui está recorrendo? A sociedade empresária Alfa. Ela é chamada de recorrente, o Ministério Público é o recorrido, ou ela também pode ser chamada de apelante e o Ministério Público apelado, ok? Afastando a aplicação de todas as sanções, é o que vocês querem aí, né, no mundo ideal. A intimação da parte contrária para apresentar o quê? Como nós estamos aqui diante de um recurso, não é mais contestação, é apresentar contra-razões no prazo de 15 dias, é o mesmo prazo do recurso, tá? Nos termos aí do 1010, parágrafo 1º do CPC. Letra C, a condenação da apelada, aqui eu tenho apelante, apelado, a outra parte, né? Ao ressarcimento das custas processuais e pagamentos de honorários de sucumbência. E letra D, a juntada da comprovação do preparo nos termos do 1007 do CPC. Vamos finalizar, vamos para o fechamento, bora lá. Nestes termos, pede deferimento, local, data, advogado, 3 pontinhos, OAB, 3 pontinhos. Terminamos aqui o nosso recurso de apelação. Vocês estão vendo? Não é tão difícil quanto parece, não, gente. Depois vocês vão memorizar aqui a estrutura, a parte da fundamentação. Você olha o direito que está colocado lá no enunciado. Vocês têm que ter assistido aí nossas aulas de direito material para lembrar do conteúdo e saber manusear o vadão, tá bom? Basicamente é isso. Eu vou ficando por aqui e vou ficar esperando vocês para as nossas próximas aulas. Até mais!